And a week ago it started. I went to bed around 11:30. I wasn't too tired, but I needed the rest because of my heart. I don't know when I fell asleep, but all of a sudden, I wasn't at home anymore. I was at an amusement park. It was the kind of place you see only in nightmares. Everything warped and twisted out of shape. But it was real, too. Very real. Hurry, hurry, hurry. This is where you get those big prizes. 6 shots for a dime. Hit the bullseye and you get a Koopy doll. How about it? Come on. 10 cents. 10 pennies. Hurry, 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 friends. The show is about to begin. See a dance, see a wiggle. The most sensational, electrifying exhibition since Little Egypt. Now, friends, you're not going to be able to see anything standing out there. You've got to get down close. That's the idea right over here. Right down close. That's it, friends. Now, not too close. Let's not trample each other. Now, friends, you say you want fat ones? We got them. You say you want thin ones? We've got them. Blondes, brunettes, redheads, and believe me, folks, if they ain't up here, they ain't worth looking at. And now, to give you a little demonstration of what you're going to see on the inside, Maya, the cat girl. Come on, baby. We know you're modest, but why should the folks out there take my word for it? I didn't know who the girl was. I'd never seen her before. But as much as I was drawn to her, I knew I had to get away from her. There was something about her eyes. Something deep inside those dark cat's eyes. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E eu sou o Fred, do podcast Filmes Clássicos. Ai, Fred, saudade de você. Que bom que você voltou de novo para gravar com a gente, hein? Antes da gente terminar essa temporada, meu amigo. Que bom. Eu que agradeço aí mais um convite, né? Foi muito bom o outro. Estamos aí de volta. Ai, muito obrigada. E hoje nós iremos falar sobre o episódio Per Chance to Dream. A tradução é Talvez Sonhar. Sonhar talvez. Sonhar Isso talvez. Aí. Então, é o episódio número 9 da primeira temporada. Foi exibido originalmente dia 27 de novembro de 1959. Ou seja, a gente grava episódios assim, já são dos anos 60, a gente volta para 59. A gente está realmente na zona do crepúsculo aqui, né? E aí, é um episódio bem interessante. Eu achei que valeu muito a pena ser, aliás, a escolha do Fred, né, o episódio que ele selecionou. E perguntando para você no começo aqui, assim, você escolheu esse episódio, Fred, por quê? Qual que seria o afeto que
que você tem nele? O que me chamou a atenção primeiro foi, assim, eu não lembrava dele, tá? Já tinha visto, mas não lembrava, para ser bem sincero. Mas o que me chamou a atenção foi o ator, né? Richard Conte, que eu gosto, né? Um ator fez muito filme no ar, então já vi bastante trabalho dele. E assim, eu falei, tá bom, aí vamos ler um pouquinho da história para ver se eu escolho ele mesmo e tal. E aí eu lembrei alguns detalhes, mas revendo ele, eu me surpreendi, assim, positivamente, tá? Ah, que legal. Olha, pra falar a verdade, eu também, viu, Fred? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o episódio, mas eu achei o episódio interessantíssimo, entendeu? Quando você vê, então, a influência que ele tem em alguns materiais, assim, da cultura pop, então você vai ficar chocado, né? Porque é o episódio, por exemplo, que deu ali a inspiração ao Wes Craven pra fazer o Nightmare in the Elm Street, né? A Hora do Pesadelo. Isso. Fred Krueger e Maia estão braço a braço ali, né? Mãos dadas. Sim. E o episódio aqui, pra gente falar um pouquinho aqui sobre a parte de quem tá dirigindo e tal, o diretor Robert Florey, né? O roteiro é do Charles Belmont, que, poxa, tem bastante roteiro dele, né? Na série, acho que é o total de 22, se eu não me engano. 22 episódios. Esse é o primeiro que ele escreve, né? E o primeiro que o Rod Serling não escreve, né? Na série, né? Sim, exatamente. Né? Porque apesar da gente ter alguns episódios, acho que a gente gravou que tem roteiros que não são do Serling, né? Pela ordem, aí como é o episódio número 9, realmente é o primeiro, tá certíssimo. Bom, a gente pode começar falando algumas curiosidades. A gente já largou aqui que é a inspiração da Hora do Pesadelo. E a gente sabe aqui que esse pessoal, tanto Charles Belmont como Robert Florey, é um pessoal que trabalhou muita coisa. Quando você vai pesquisar, né? Eu estava conversando com o Marcos, é interessantíssimo, né, Marcos? Quer comentar? O Florey, por exemplo, ele é o cara que ele iria dirigir o filme do Frankenstein da Universal. O filme clássico de monstro da Universal. Com o Boris Karloff, né? Com o Boris Karloff, que acabou sendo dirigido pelo James Whale. Ele é o roteirista do Noiva de Frankenstein. Ele produziu, roteirizou, dirigiu Os Crimes da Rua Morgue. Ele tem uma longa lista de filmes nos anos 30, 40, de vários gêneros. Ele é um daqueles caras que ele veio da França, né, pequeno, tudo, se apaixonou pelo cinema, e era muito comum, né, nesse período dos anos 30, 40, você tinha que dirigir todo tipo de gênero, né? Aparecia trabalho, você agarrava e fazia. Mas ele tem um funcionário do estúdio ali, né? Isso, mas como traço pessoal do trabalho dele, a gente vê a fortíssima influência que ele tem do expressionismo alemão, né? E ele dirigiu Peter Lorre também 2 vezes, enfim. O Charles Belmont, que é o roteirista desse episódio, além dos 22 episódios que ele escreveu do Além da Imaginação, ele trabalhou bastante com o Roger Corman, né? Quem gosta por exemplo, da Máscara da Morte Vermelha, por exemplo, quem gosta de outro filme que ele roteirizou, que eu não tô lembrando agora também, com o Vincent Price, ele roteirizou o Enterrado Vivo, ele roteirizou As 7 Faces do Dr. Lau, que acho que é do Jorge Paul, diretor, enfim. Isso. Quem gosta desses filmes do Roger Corman com o Vincent Price, as adaptações do Edgar Allan Poe, e também a adaptação que o Roger Corman fez do HP Lovecraft, que é o Castelo Assombrado, também é roteiro do Charles Belmont. Então o pessoal vai lembrar dele por aí. E tem no papel o Richard Conte, que você mesmo já falou dele, né, Fred? Ele é o Barzini, o Dom Emílio Barzini. Isso e aí. O Barrabás também, a maior história já contada, né? Então ele fez vários filmes no ar. Ele fez Mercado de Ladrões. Ele fez um filme que eu gosto muito, Império do Crime, que ele é um gangster com um problema auditivo. E eles tem uma cena lá de tortura que ele usa aquele aparelho de deficiente auditivo, né, pra torturar o cara. Figurinha fácil aí em filme no ar. Ele é um excelente ator e ele entrega uma performance muito boa nesse episódio. Queria apontar uma coisa legal, que inclusive foi o Fred, hein, Fred? O Fred é danado, mostrou isso aí pra mim, esse negócio legal, depois fui fazer a revisão, realmente. A abertura de baixo pra cima do arranha-céu, você apontou, né, Fred, que lembra aquele filme lá, o The Crow, né, de
28, né, da MGM. Isso, a Turba, né, chamada Turba aqui no Brasil. Eles pegaram um plano, eles inverteram, né, na verdade no The Crowd a câmera sobe, aqui a câmera desce na fachada do prédio, né? E eu acho que é interessante pensar por que eles inverteram, porque para mim já tem uma... Vocês vão dar a sinopse aí, né? Mas só me adiantando um pouquinho, já tem uma conexão desse primeiro plano com o que vai acontecer no final, né? Essa ideia da câmera descendo ali, caindo do edifício, né? Sim, é interessante, muito legal. E a gente estava comentando um pouco em off aqui também sobre o título, né, Marcos? Né, esse título aí que é baseado ali em obra do Shakespeare, né? Sonhar Talvez. Vem do famoso monólogo que começa com ser ou não ser, eis a questão. O pessoal que conhece o texto da peça vai lembrar dessa frase. Ela é muito usada, ela foi nome também de álbum do Milo Manara, que foi publicado no Brasil, Sonhar Talvez. Enfim, é uma frase que está aí permeando toda a cultura pop, né? Na peça, ela tem a ver, e uma coisa interessante, que o sentido que ele tem no título desse episódio tem muito a ver com o sentido que ele tem no texto da peça, porque ele fala... Totalmente, né? Morrer, dormir, sonhar talvez, aí é que está o problema, porque há que pensar nos sonhos que virão nesse sono eterno. Então o Hamlet fala do medo, né, de que se a gente morrer, será que tem na morte é um descanso mesmo ou algo vai nos perturbar? E esse sono eterno, que sonhos terá ele, né, se for uma morte não muito boa, né? Então tem muito a ver com o que é tratado no episódio. Sim, outra coisa, a gente já gravou sobre o episódio lá, o The Fever, né? E também a direção é do Robert Florey, né? Engraçado você falar do expressionismo alemão, Marcos, porque a gente mencionou alguns ângulos e tal, um episódio que vale bastante a revisão, viu, Fred? É bem legal. Esse The Fever. Agora, falar em expressionismo alemão, aqui também tem tudo a ver, né? Aquelas sequências dentro do parque de diversões, aquilo ali é muito expressionismo. Sim. E me lembrou muito filme noir também, né? Sim, a série tem ela retorna até com essa temática, uma espécie de noir urbano, né, um negócio assim, né, interessante, né. Eu tava dando uma olhada também que esse Charles Beaumont, ele era amigo de um escritor chamado William F. Nolan, né, e dizem aí que tem uma história aí que o Beaumont tinha medo de parques de diversões, e em particular, então, das montanhas russas, né. Parece que uma noite dessas aí eles foram parar na montanha russa e ele ficou desorientado, ficou nervoso e tal, então acabou virando um roteiro muito interessante. Transpôs, né? Você sabe que eu tive pesquisando um pouco sobre ele também, ele teve uma morte assim horrível, né? Ah, é? Ele por volta aí de 64 mesmo, né? Quando ele estava no ápice, ele tinha escrito, como o Marcos já falou aí, ele tinha escrito o roteiro do Sete Caras do Dr. Lau. Desenvolveu uma doença que era um misto de Alzheimer com doença de Pique. Então Caraca. Dizem que ele, aos 38 anos, ele tinha a aparência de um velhinho de 100. Nossa! E ele foi morrer em 67, assim, 3 anos depois. Uma morte bem estranha, né? Putz, ele morreu muito jovem, né, cara? Né? 38 anos. Um ápice da carreira dele, né? Triste isso, né? Caramba, né? Uma coisa é certa, né? Ele pelo que se fala, ele viu, né, o episódio ser gravado e tal, acompanhou tudo isso, e ele já tinha trabalhado muito para estúdio, né? E ele fala que era o tal negócio, tu escreve um roteiro e vai para 100 mãos diferentes, né? E às vezes o negócio fica ali muito diferente do que você queria, né? Com tanta gente mexendo. E ele fala que nesse caso aí, principalmente nesse episódio, que ele teve a felicidade de praticamente o roteiro dele transcrito, sabe? Direitinho. Pois é. E aí, vamos então para a sinopse, Marcos? A gente tem esse personagem que é o Edward Hall, ele tá confuso, apresentando fadiga, né, visivelmente, em frente a um edifício, as pessoas tentam ajudá-lo e tal, e ele resolve procurar ajuda no consultório do Dr. Elliot Rathman, que é um psicólogo, psiquiatra. E ele comenta com esse doutor que o problema dele é que ele tá há muitas e muitas horas, muitos dias até, sem dormir. E ele até fala pro doutor, olha, eu vou contar um negócio pro senhor, mas o senhor prometa que o senhor não vai achar que eu sou louco. Aí o médico até fala, não prometo nada, conta aí. E ele fala que ele foi diagnosticado muito jovem com problema cardíaco e que ele não pode ter choques, né, emoções fortes que pode fazer o coração dele parar. O problema é que
a partir de um certo momento da vida dele, ele começou a ter um sonho, que na verdade é um sonho que acontece em episódios. Quando ele dorme, o sonho continua de onde tinha parado, e nesse sonho ele é perseguido por pessoas e por entidades ali que querem que ele tenha emoções fortes, choques, e ele acredita que ele vai morrer, né, se esse sonho continuar. Por isso que ele está tentando não dormir mais. E ele está procurando ajuda de alguma maneira. Nesse sonho dele, ele é perseguido por uma personagem chamada Maia, uma personagem misteriosa. A Mulher Gato. A Mulher Gato. E ele tem certeza de que... E ela nos sonhos, ela leva ele pra fazer tudo que ele não pode fazer na vida dele. Sair numa montanha russa, enfim. Todas as emoções que ele evita no dia a dia dele, essa personagem acaba levando ele pra passar aquilo no sonho, e ele tem certeza que o coração dele vai parar. Será? Pois é. Muito boa a sinopse, gostei. Também e aí, gostei. Fred? Então, primeiro uma pergunta para vocês. A gente respeita spoiler aqui, porque eu acho muito difícil a gente não... Não, você pode falar spoiler porque a gente entrega tudinho até o final do programa. Então, ótimo. Tô no lugar certo. Porque realmente é muito difícil comentar esse episódio sem dar spoiler, né? A sinopse do Marcos foi muito boa. Claro que ele não tem como contar todos os detalhes, mas eu queria chamar a atenção para vocês de alguns detalhes que eu só reparei vendo de novo o episódio. Eu acabei de ver aqui antes de a gente começar a gravar, eu revi o episódio. Uhum. Porque eu acho interessante você rever uma vez que você sabe do final. Né? Sim. Uhum. Porque o final é aquele final que... já vi gente escrevendo, dizendo que clichê, né? No final era tudo um sonho. Ok, é um clichê hoje, né? Mas talvez na época não fosse. Exatamente. Uhum. E uma vez que você sabe que é tudo um sonho, eu comecei a me perguntar, onde é que... Aí eu faço a pergunta para vocês, onde é que começa o sonho dele? Começa quando ele deita no divã e ele apaga por um segundo ali, e você tem até uma mudança na luz, e que para mim é o diretor do filme dizendo, olha, alguma coisa mudou aqui, né? Então, de repente ali ele começou a sonhar. É verdade. Mas ao mesmo tempo que eu me pergunto isso, eu não sei se vocês repararam, quando ele entra no escritório, você tem a secretária do doutor de costas, e ele tem um estranhamento com ela. Ele olha na cara dela e tem um estranhamento. Ele segue sem dizer nada e entra na sala do doutor. E no final a gente vai saber que ela é uma sósia, ou é a própria Maia, né? Sim, pode ter sido uma construção da mente dele também, né? Por isso, essa atração, vai que, né? Pensei nisso. Então, você fica sem saber se... Né? Aí eu posso estar viajando aqui, mas você fica sem saber se essa Maia, ela existe, entre aspas, é uma entidade que tá por aí, né? Porque imagina a coincidência de você entrar num consultório onde tem exatamente a mulher que você está sonhando. Sim. Nossa, a aparição, assim, porque é uma coisa muito legal que a série faz, né, Fred? Sem querer até te interromper, né? Porque ele relata pro médico o que está acontecendo com ele. Que ele leu uma história de um cara que descobriu que tinha alguém no banco de trás do carro, e ele ficou impressionado com isso, e aí ele sempre vai e volta do trabalho, tem que passar por um canyon, né, ali muito perigoso, né, que tem que ter muita atenção, e ele cisma com isso, né, de que tem alguém no banco de trás, e a dado momento ele olha pro retrovisor e vê uns olhos, né, bonitos, assim, uns olhos pintados, né, ali seria talvez a primeira aparição da Maia, né, Sim. E tal, né, se a gente levar em consideração e entrar na brincadeira que a gente está na zona do crepúsculo, né, e tal, que a história dele é verdadeira, né, e tal, que tem um background ali, né? Sim, e é interessante que esse problema dele, segundo ele relata, né, começa com a mãe falando para ele que se ele ficar olhando muito tempo pro quadro, que tem um barco, esse quadro vai se mover. Ai, adoro isso. Uhum. Né? Então, Sim. você tem aí o problema gerado pela própria mãe dele, né? Isso é curioso, e essa coisa vira uma obsessão depois para ele e se desenvolve nessa condição que ele tem aí.
Você falou em Hora do Pesadelo. Pra mim, eu escrevi aqui, é um misto de Hora do Pesadelo com um pouco de Inception, né? Ah, sim. E um pouco de Rosemary, do King, né? Que eu sou leitora voraz, né, do King. Acaba que você tem é quase que um sonho dentro de um sonho, né? Ele tem o sonho que pra mim começa ali quando ele deita no divã até ele pular da janela. E dentro desse sonho ele conta sobre o outro sonho que ele tem recorrente, né? Que é esse que o Marcos falou, que tem um episódio. Uhum. Que acontece em episódio. E o mais curioso é o seguinte, é que o que serve de gatilho para ele pular da janela é nesse sonho, que a gente acha que é a realidade, acontece naquele sonho com a Maia. Porque é quase que como se fosse uma sequência da montanha-russa. Porque na montanha-russa, a Maia diz para ele pular. Pula, pula, pula. E é o que ele vai fazer no troll. É muito troll. E é o que ele vai fazer no outro sonho, né? Porque a gente acaba vendo lá ele pulando a janela. É um sonho dentro de um sonho, né? É um sonho dentro de um sonho. E esse pular na janela dele é o que supostamente faz ele ter um infarto na vida real, entre aspas, né? Então é uma sequência de gatilhos aí que vai acontecendo. Isso eu achei muito, muito bem escrito, muito bem feito. Então, eu concordo com o Fred. O episódio tem um roteiro muito interessante. A estrutura dele é mais complicada do que parece a princípio. A gente assiste a primeira vez, na segunda vez a gente vai percebendo que tem essa coisa do sonho dentro do sonho, de você ser colocado na dúvida, né, o que está realmente acontecendo. É realmente uma entidade sobrenatural que adentrou os sonhos do cara, um trauma de infância que ele tem, que ele foi uma ideia que ele teve na infância que ele foi remoendo, isso tomou o controle da Inception da mãe dele, né? Isso, o Inception da mãe dele, que quando ele sonha persegue ele, ou mesmo ele passou a vida com esse problema cardíaco, ele não pode fazer certas coisas. Tem a vida muito limitada, restrita. Será que a Maia não é ele mesmo tentando, no inconsciente, viver o que ele não pode ver na vida real e aí causando outras consequências? Quer dizer, é uma história que tem uma interpretação aberta, com estrutura meio de matriosca, né? Tem um conceito dentro do outro. É um negócio muito interessante, viu? Ah, legal. Eu queria apontar aqui uma coisa legal referente ao nome, né, da Maia, né? Mas o nome dela significa ali uma palavra hindu, né? Acho que tem a ver com um poder sobrenatural exercido por deuses e demônios para produzir ilusões. E tem uma referência também naquela série Space 1999, diz que tem um personagem que mudava de forma também chamado Maia. Né? Então é interessante essa questão aí dessa mulher, essa femme fatale, né, e tal, que aparece. Eu achei outro significado também. Eu achei esse que você mencionou, e eu achei um que diz que em tupi significa nação ou qualquer entidade que exerce influência ou domina a outra, que é exatamente o que ela faz. Sim, com certeza. E eu falei do King, né? E não sei se é um spoiler, porque talvez esteja na resenha do livro, mas esse negócio dele ficar olhando pro quadro e o quadro se mover, no livro Rosemary, do Stephen King, que é um livro que eu adoro, gente, tipo assim, já falei 1000 vezes que eu quero muito que apareça um filme sobre esse livro, que é o livro mais feminista do King, sabe? É um livro mó legal. E tem uma personagem que ela sofre abuso e tal, tem toda uma questão ali da mulher que foge, né, da situação abusiva, que ela consegue ver quadros se movimentando, né? E relatos de outras pessoas também, né? Ela recorda isso, que falam que elas olham tanto tempo para um quadro que começa a ver o mar se mexer. Então eu acho muito interessante, porque para mim me parece uma influência também, sabe? Pro King, né? Até porque o King, ele é um cara muito influenciado pela música dessa época, dos anos 50, 60, e várias obras dele, como Christine, né, que tem trechos inteiros de músicas antigas, então tem uma certa influência para mim, né? Deve ser. Sim, com certeza. E vocês estavam falando assim de Inception, né? E engraçado a gente não mencionar o Satoshi Kon, né? Como se fosse o Inception, na verdade é quase um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Da história do Satoshi Kon, né? Que é muito legal, o Páprica.
né, do Satoshi, sim, né? Aquele negócio de sonho dentro de sonho e caótico, né? O negócio do parque, porque é legal como o Satoshi trabalha isso daí também, né? Você chegou a assistir, Fred, não Páprica? Vi. Nossa senhora, assiste pra ontem, meu amigo, que é maravilhoso, sabe? Esse era o cara, né? Porque já faleceu. Então eu gosto muito dessas histórias assim de sonhos, né, e tal. E apesar do que você falou, o pessoal fala que é clichê. Gente, um clichê nos anos 50, né, final dos anos 50, na época não era clichê mesmo, gente, não era não. Na época foi uma coisa nova, interessante. Eu acho que muito progressista até, porque era uma mulher, porque a série é muito pudica, a gente sempre fala isso, né? E era uma mulher sexy, né? Quando ele vai no circo e tal, o cara, Maia, mulher gato, não sei o que, blá blá blá. É isso. Ela aparece, aí ela levanta o vestido, gente, ela mostra as pernas todas. Não, isso aí me espantou também, o erotismo, né? Que a gente tá falando de um produto de televisão dos anos 50. Ok, final dos anos 50, né? Quase anos 60. Pra família. Passando na TV. E não só o fato dela levantar a perna e tal, se você perceber o diálogo, ele fala, quem vai entrar lá dentro? Isso aqui é só uma amostra do que ela faz lá dentro, não sei o que. Quer dizer, a gente está falando ali de um show de strip, na verdade. Você deve ver a Maia do lado de fora, é uma espécie de você entra lá dentro e tem né? ela é uma stripper. E os planos também, aquele plano, né, detalhe dos olhos dele ali, meio que babando nela e tal, eu fiquei impressionado, assim, com a quantidade de erotismo. Quando o cara tá falando, aparece marinheiro parado lá na frente, aquela galerinha tudo babona, né, e tal, e ela maravilhosa, que a atriz, ela era né, estupendamente linda e, claro, muito talentosa também. Mas, assim, é engraçadíssimo, porque eu falei, gente, o que é isso? Uma perna inteira aparecendo num episódio como esse? Pode a mulher... isso, Arnaldo. Aí tem uma hora que ela pega, leva ele lá ele paga, né, a entrada, leva ele lá para um cantinho e tal, e começa a rolar um flerte, e aí aparecem umas cenas do que é assustador para essa época. Vamos lembrar que, né, é antigo. Aí aparece aqueles bichos esquisitos de casa de terror, e o cara vai ficando cada vez mais desesperado, e a Maia cascando o bico. A Maia é muito troll. Coitado do cara, meu, coitado. Mas é uma história muito legal, nossa, muito, muito legal. Você mencionou essa cena toda aí no parque de diversões, né? Me lembrou um filme noir, como eu falei, que é famoso por ter uma cena fenomenal num parque de diversões, que é a Dama de Xangai, do Orson Welles, né? Me lembrou um pouco. E eu tive lendo também que o diretor desse episódio, Robert Florey, ele era tão exigente e perfeccionista, que ele, como você falou, ele seguiu à risca o roteiro do Belmont, e ele exigiu os sets que fossem feitos da forma apropriada. Então esse episódio, parece que na época foi o episódio mais caro feito por um episódio de uma série de televisão, né? Eles fizeram no backlot lá do estúdio da MGM. Muito legal. Imagino, né, como é que deve ter sido, né? Depois que a gente ficou sabendo que tem alguns episódios que teve uma seleção gigante de atores, né? A gente comentou, viu, Fred, sobre aquele episódio do cara que muda de rosto, né? Que é muito divertido também, meio no ar, né? Então, é exigente mesmo, mas olha só, um trabalho que também ficou pra posteridade, né? Não é à toa, né, gente? O episódio, ele é exuberante, assim, pra um episódio de TV e de 20 e tantos minutos, ele é visualmente impressionante e ele é visualmente exuberante também. A gente percebe que ele teve um custo mesmo e teve muito talento, assim, do diretor, né? É um padrão de qualidade que eu acho que ele era inédito até então na televisão. Embora você tivesse qualidade dramática, mas também o tamanho da produção também era uma coisa que não é à toa que ficou um marco, né? Acho que é um diferencial da série, né? Você vê outros produtos de TV, eu vi poucos, né? Confesso que não vi muita coisa, mas até pesquisando para fazer o podcast lá, às vezes você procura alguma coisa de um ator ou outro, né? Como curiosidade, você acaba vendo e você vê como a coisa era tosca, assim, em termos de linguagem, de audiovisual, né?
Era mais naquele esquema de teatrinho filmado mesmo. E aqui você não, você tem uma forma de fazer para TV que lembra uma forma de fazer do cinema, né? Não é à toa que tem esses diretores que começaram sua carreira no cinema e acabam na TV dirigindo episódios do Twilight Zone, como o Robert Florey, como vocês já falaram. A luz que a gente tem na série, ela é a iluminação e a fotografia, o noir e o expressionismo são as duas grandes influências, né? Dois marcos do cinema. Então ela trouxe essa linguagem mesmo do audiovisual do cinema para a TV. E além de tudo, os roteiros também, enfim, é um negócio muito sério. Sim. Ah, legal. E aí, vamos então recomendar alguma coisa legal, Fred, pro ouvinte poder, depois do episódio, ficar com alguma coisa legal no final de semana aí pra assistir? No tema do sonho, né? Fora o que a gente já falou aí, eu vou de um óbvio também, que é os principais filmes do David Lynch, né? Que é um diretor que eu adoro. Cidade dos Sonhos, pra mim, é o melhor filme dele, mas Estrada Perdida também, não sei se vocês viram. Sim. Que bom, lida muito bom, né? Que lida diretamente com essa questão do sonho, né? Até o Cidade dos Sonhos tem não sei se uma estrutura parecida com esse daqui, mas tem muitas relações, então fica aí, Cidade dos Sonhos. Quem não viu, filme de 2001. Nossa, eu adoro esse filme. Tem um personagem assustador. Sim, o mendigo, né? Tem vários. Mas o mendigo ali, pô, a primeira vez ali eu tive palpitações ali, quando eu vi aquele dá um susto. É fogo. Saindo atrás do muro ali, meu Deus. É mole não. E você, Marcos? Alguma recomendação? Na verdade, eu tenho duas recomendações. Uma que é um filme não muito bom, mas que eu vou explicar por que eu tô recomendando, e outra que é um filme muito bom, que vocês até já falaram nele aqui ao longo do episódio. Você tem o filme do Christopher Nolan, Inception, que é um filme que fez muito sucesso, muito comentado, enfim. Só que essa ideia que aparece no filme, ela não é nova, ela aparece já nesse episódio do Além da Imaginação, mas você tem em 84 um filme chamado Morte nos Sonhos no Brasil, Dreamscape no original, com o Dennis Quaid, com o Max von Sydow. Não é um filme muito bom, mas a ideia básica do filme é o seguinte: jovens são treinados pelo governo, eles com poderes psíquicos, e com a ajuda de uma máquina, eles entram nos sonhos das pessoas para plantar ideias. Epa. Né? Enfim, e ocorre aí todo um plano envolvendo a tentativa de plantar a ideia na cabeça do presidente dos Estados Unidos, enfim, todo um plano ali de intrigas. Essa ideia não é nova, então vocês vejam que com certeza isso aí influenciou o Jonathan Nolan para escrever o roteiro, né, do Inception. E o outro filme, que na verdade o Inception pega as ideias desses dois filmes, o Dreamscape e o Páprica, que vocês já falaram, e mistura para fazer o roteiro dele. O Páprica, na verdade, os direitos do Páprica, da adaptação do Páprica, foram comprados, e as ideias que estão nele foram reutilizadas pelo Christopher Nolan e pelo Jonathan Nolan. Não fizeram uma adaptação do Páprica para filme, mas fizeram outro filme usando também as ideias que tem nele. E também tem a ver com essa coisa de você usar a tecnologia para entrar nos sonhos das pessoas. Nesses dois filmes é interessante. A presença desse elemento estranho, de alguém entrando no seu sonho, pode te levar à morte na vida real. Então você veja como é curioso como essas ideias elas estão aí flutuando e se encontrando no limbo, né, da cultura pop, né, da cultura do audiovisual. É isso aí. Eu não tenho nem o que falar, porque o Marcos simplesmente roubou a minha recomendação. No final, ele fez duas e me roubou uma. Entendeu? Então a única coisa que eu posso falar aqui no final, então, é recomendar pro ouvinte, para que ele escute o nosso podcast. A gente tem um podcast antigo, gente, que a gente gravou sobre Satoshi Kon, na época do falecimento dele, né? A gente chamou o nosso amigo Eduardo Cosso, e a gente conversou sobre as obras do Satoshi Kon, não apenas Páprica,
falamos de Millennium Actress, né? Tokyo Godfathers, que são, são filmes maravilhosos, assim, categorizados como obras importantes mesmo, assim, né? Que são obras, inclusive, que referenciam muito o cinema. Então, Páprica é incrível, tá lá comentado. A gente fez a leitura, que é uma leitura muito emocionante, né? Pelo menos pra mim foi, porque eu chorei lendo, né? A carta que o Satoshi deixou, né? Para os fãs, para os amigos, para a família, né? Então fica a minha recomendação aqui, já que o Max roubou, assista sim o Páprica, assista tudo do Satoshi Kon, que era um cara incrível, e escute o podcast, que vale muito a pena, não é isso? É isso. Isso aí, sim. Tá bom. E olha, quero agradecer aqui ao meu amigo Fred Almeida, que participou novamente com a gente, que é de um podcast que eu adoro, Fred, que é o podcast Filmes Clássicos. Queria que você divulgasse o pessoal aqui que calhou de não ter escutado o episódio que você gravou com a gente lá no comecinho do projeto. Fica à vontade. Está lá em filmesclassicos.com.br. É um podcast aí que eu toco com o Alexandre Cataldo, meu parceiro aí, meu parça aí de podcast. E a gente trata de, como o nome já diz, filmes clássicos. Então nosso foco aí são filmes antigos e a gente gosta de fazer bem o que você ouviu aqui, né, nesse podcast aqui, que é esse trabalho de pesquisa, de contextualizar a obra e das pessoas também que fazem cinema, né, os diretores. Então a gente tem filmografia, a gente passa por filmes, a gente foca em temas também, né, em gêneros muitas vezes. A gente já fez episódios sobre filmes de gangster, filmes monstros da Universal, como o Marcos já citou aqui, o Frankenstein. A gente fez um episódio sobre Frankenstein e os outros monstros da Universal daquele período. Então é isso aí, filmesclassicos.com.br, ou então procura num aplicativo, né, de podcast, você vai encontrar a gente lá, podcast Filmes Clássicos. Eu agradeço novamente aí ser convidado a participar desse episódio, adoro Além da Imaginação e gostei muito do papo aí, obrigado mesmo. Ah, eu que agradeço, é um fofo, é muito amigo e querido. Beijão pra ti. Obrigado. Prazer gravar com você de novo. Sim, igualmente, nossa, é uma honra. Igualmente. E é isso, né, gente? Saindo da nossa zona do crepúsculo, né? Essa zona meio Inception, né? Tan, né? Vamos fazer o tan no final. O que o Marcos tem a dizer no final do podcast? Que agora o Marcos está sendo forçado a ficar falando frasezinhas no final. Tá divertido isso. Viu, Fred? O que você tem a dizer, Marcos? Tenham sonhos tranquilos que enterneçam o coração de vocês em vez de fazê-los parar, né? Fiquem bem. Tchau, beijo. Até o próximo podcast. Tchau, se cuidem.